Nós tivemos um pequeno probleminha. Deixa eu virar aqui. Nós tivemos um pequeno probleminha que já fui avisado pelo Instagram, foi um problema de tráfego. Nós já vamos colocar novamente online aqui a doutora. Só vou chamar. Já estamos chamando a doutora aqui. Foi um problema de tráfego do Instagram. E vamos continuar. Tudo bom, Lisandra? Ela já está voltando. Caímos. Tráfego do Instagram, eu tava falando A, que a minha, pri- a minha primeira live já levei um tombo, assim, já foi cheguei caindo já. com emoção, doutora. Aham. Só É, emoção. certos horários no Instagram, o tráfego fica tenso. E aí tem esse problema de instabilidade, mas já estamos de volta. E Ok. você pode melhorar esse processo, né? Tá. Não sei em que parte, então, que paramos aqui, até que parte as pessoas conseguiram ouvir tudo isso, né? Mas E o que eu tava. até a Pode parte falar. que eu estava falando, como que pode melhorar esse processo. Isso, da prevenção, né? Vamos falar em prevenção desse abandono, né? Então, quando existe essa decisão de assumir a criança, de ter um filho, isso exige uma obrigação de oferecer um cuidado, uma proteção e tudo que se espera de quem exerce a paternagem e a maternagem. Ainda mais quando a gente fala de pais que adotam um filho, a gente está falando de não está falando de uma gravidez imprevista ou indesejada, né? A gente fala de uma decisão planejada, de algo que foi desejado, de uma escolha consciente. Então, não é algo que simplesmente aconteceu, né? Ao contrário, as pessoas passam por todo um processo, que é um processo bastante complexo, a gente já sabe, e então é esperado e é desejável que essa seja uma escolha consciente e madura. Eu acho que é importante a gente poder falar também sobre expectativas e romantização, né? Que é claro que existe muita expectativa envolvida na formação de uma família, quando a gente agrega um novo membro à família, né? O fato de ter um filho. É normal, é esperado que isso aconteça, mas é importante preparar esses pais para as dificuldades também, né? Os desafios que não são poucos. Então, ser pai e ser mãe não é uma tarefa fácil, tá? Não é, gente. Exige muito emocionalmente, envolve também muitas vezes a nossa própria história como filhos, né? A transgeracionalidade. Então, como foi lá com a minha família? O que que eu quero repetir, né? O que que eu entendo como não sendo legal reproduzir? Então, o ideal é que as famílias criem as suas próprias formas de fazer, né? Que elas não esperem que a experiência com a sua família atual seja igual como foi quando ela era criança, né? É uma outra família. Então, me explico. É preciso que a gente tenha flexibilidade quando somos os pais, né? Vai funcionar com meu filho, é um outro ser humano, num contexto histórico diferente, numa nova relação. Então, o ideal é não repetir
e sim criar novas experiências. E isso exige flexibilidade, negociação, e aí os pais que estão aqui me ouvindo sabem disso, né? Flexibilidade, negociação, abrir mão muitas vezes das nossas expectativas e sabemos que não é tarefa fácil, tá? Então, trabalhar essas expectativas é também trabalhar na prevenção do abandono, tá? Isso, às Pode vezes, falar. ciência dos adotantes, né? E também dos pais biológicos que estão envolvidos no processo de paternagem, maternagem, né? Enfim, a consciência de que às vezes é necessário quebrar ciclos. Quebrar, Uhum, às vezes, as pessoas não têm essa consciência. Mas uhum. só para quem vai adotar, mas também pais e mães biológicos. É muito interessante isso que tu falaste, porque assim, ter um filho biológico ou um filho que você adota é o mesmo processo familiar. A gente está falando de família, a gente está falando das dificuldades que todos nós passamos com as nossas próprias famílias. Por isso eu falo de transgeracionalidade, desse aspecto transgeracional, tá? Porque assim, como eu sou como filha, como era a minha família, isso tudo interfere. Não existe a diferença entre o filho biológico e o filho adotivo, uma vez que você deseja ter esse filho, né? E uma coisa que eu acho muito importante é que as pessoas têm no imaginário de que um filho biológico, por exemplo, ele deve ser já amado assim que ele nasce. Existe uma idealização, uma romantização, principalmente em relação à mulher, à maternidade, de que essa mulher tem que amar o seu filho assim que ela olhar para ele. E, gente, eu vou ter que decepcionar vocês. É difícil isso acontecer. O amor é construção. A gente constrói o amor. O amor não nasce pronto com aquela criança. É claro que no processo de gestação de um filho biológico, você pode ir, né, criando esse afeto e tudo isso, assim como numa adoção, numa espera, numa fila de adoção, você também está gestando aquela criança. Né? Então a gente pode comparar esse processo. Famílias são famílias, né? E o amor é construído. Então, esse é um ponto bem importante disso que tu falou, me despertou essa reflexão, né? Então, assim, ser mãe, ser pai, é uma tarefa realmente difícil, exige muito emocionalmente, envolve a nossa história como filhos, né? Então, assim, nunca a minha experiência, por exemplo, comigo, na minha família, funcionava assim, então eu vou manter dessa forma. Isso é não ser flexível. E a gente precisa de flexibilidade enquanto pais, mães e pais. A gente precisa poder olhar que é uma nova história, né? Que é uma nova convivência, né? Que um novo ser está entrando ali naquela família. Enfim, são muitas questões, né? Trabalhar essas expectativas realmente, né? E trabalhar expectativas é trabalhar a prevenção ao abandono, compreender que esse filho que tá sendo esperado, será que eu vou amar ele de imediato? Não sei, sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se não, tudo bem, não tem problema. A gente pode construir isso, tá? Será que esse filho serve para corresponder àquilo que a gente espera dele? Olha, muito provavelmente não. Nenhum filho biológico, nenhum filho adotado. Os filhos não existem para suprir aquilo que a gente tem de ideal de filho. É muito pelo contrário, assim. Os filhos idealizados não existem. Eles existem só na nossa cabeça. Os filhos são reais. Eles vão dar piti, eles vão ficar revoltados na fase da adolescência, eles vão ter aquele momento em que eles vão dizer assim: eu te odeio, tu não é minha mãe, tu não é meu pai. E aí tem aquele momento que você lá, sei lá, pelos 6 anos faz a sua malinha e vai até a esquina e diz que vai embora de casa. Você não vai, você vai até a esquina e volta, né? Mas Exato. então
Esse é o processo, é o que acontece. E não existe família perfeita, né? A gente não pode pensar que idealizar tanto essa família, a família que a gente vê na TV, nos filmes, família margarina, propaganda de margarina, né? A famosa. Porque essas famílias não existem. Se a gente esperar que a nossa família vá ser dessa forma, nenhum filho vai bastar pra gente. Nenhum filho biológico, nenhum filho adotivo, nenhum filho, né? Porque não existe esse tipo de configuração familiar, né? As famílias geralmente têm muitos conflitos. Por Essa isso que a gente. vem do sistema, né, que está institucionalizado, né, ela é uma criança diferente da criança que os pais biológicos têm, né? Uma criança biológica é diferente do filho vivo. Essa criança tem traumas do passado dela, né? Tem toda uma carga, um passado, uma carga emocional, um histórico, que os pais, acho que não são aos pais biológicos, porque eles têm que compreender, têm que ir além e compreender as necessidades específicas daquela criança, né? Por tudo que ela passou, tentar ter um pouco de compreensão, né? E Uhum. quando teria esse um gatilho da devolução, o fato da devolução não, o abandono, o fato de os pais terem algum problema no meio que venha fazer com que eles tenham que se sintam compelidos a devolver aquela criança. Como é que funciona isso? Como é que é esse gatilho da devolução? Tá. Então, assim, a gente fala sobre muito também em função da família ter muita expectativa em relação ao que é ser uma família, ao que é ser pai, ser mãe. A gente falou, né? A romantização da maternidade, da paternidade, né? Então, procurar esse ideal que não existe. Então, quando as pessoas não têm muita flexibilidade para lidar com essas questões que a vida exige, enfim, que a vida familiar também exige, inclusive a vida conjugal, né? Então, quando tu falas assim, ah, a criança vem com muitos traumas, mas os filhos biológicos às vezes também têm muitos traumas da sua própria relação familiar, né? Da sua própria convivência ali em família, das suas histórias de família e tudo isso. Então, muito cuidado, assim, porque às vezes a gente acaba estigmatizando as crianças que estão para adoção como sendo todas crianças problemáticas. É óbvio que as crianças elas passaram por muitas coisas que talvez outras crianças em outros contextos não tenham passado, né? A própria situação do abandono, né? Algumas crianças vêm sim de maus tratos, de contextos de bastante violência, né? Violências das mais diversas, físicas, emocionais, psicológicas, né? Então, sim, as crianças têm uma bagagem. Se a gente vai falar de adoção tardia, sim, muito mais existe essa bagagem. Mas a gente tem que pensar de uma forma compreensiva e sempre ter essa expectativa de que são histórias que podem ser reescritas, né? São histórias que podem ser ressignificadas. Isso vai exigir muito esforço, isso vai exigir trabalho. E, de novo, eu aperto ali naquela tecla da flexibilidade desses pais, da não idealização de um filho e da não idealização de si próprio como pai e como mãe. Que eu tenho que ser a mãe mais perfeita e isso e aquilo. Não, a gente tem também as nossas vulnerabilidades como mãe e como pai. A gente vai sim ficar cansado, a gente vai ficar irritado às vezes. Às vezes a gente vai falar uma coisa meio atravessada para os nossos filhos, né? E vai sentir culpa depois por isso. Mas é importante que sempre a gente promova o diálogo. Então, assim, existem inúmeras alternativas. Aí tu falou do gatilho, né? Uma das queixas que ocorre bastante quando tem essa questão do abandono, do reabandono da criança que já foi adotada, é que a criança não se adaptou à nossa família. E aí eu te faço a pergunta: e a família? A família se adaptou a essa criança? A família tentou se adaptar a essa criança? Essa família estava disposta a se adaptar a essa nova realidade? Ou ela só esperava, né, que essa criança se adaptasse a um contexto que ela não estava acostumada,
a pessoas que ela até então não conhecia, né? Então é algo para a gente pensar. As reclamações são essas, geralmente reclamações em relação ao comportamento, né? Ah, não obedece, fica bagunçando as coisas, bate no irmão, né? Atormenta a vida dos pais. Mas existem outras possibilidades. Hoje a gente tem terapia familiar, a gente tem treinamento para pais. Olha que legal. Existe isso para qualquer pai. Treinamento de pais. É uma coisa muito legal. Doutora, aqui em Pelotas, na comarca, nós temos uma ONG que atua junto à vara da Infância e Juventude nos processos de habilitação à adoção, que é a GEAP. E eles oferecem um curso para os habilitandos para mostrar justamente todos esses aspectos que a doutora está colocando aqui, sobre idealização, romantização, enfim. Eles oferecem um curso, é a GEAP, quem tiver interesse em procurar no Instagram também. Sim, sim. GEAP. De Pelotas. Então as pessoas têm. Hoje você coloca no Google, você encontra inúmeras. A própria entidade que eu comentei antes, que é aqui de Porto Alegre, a Elo, que presta esse apoio à adoção, né? Eles têm grupos de apoio. Então as pessoas têm inúmeras outras alternativas antes do abandono. Né? Alternativas que elas podem buscar e tudo isso, apoio. Ouvir também um pouquinho de outros pais que tenham filhos, as dificuldades, porque cada fase da criança, cada fase do desenvolvimento dessa criança é um novo desafio. Então você vai ter coisas maravilhosas naquela fase, como você vai ter muitas problemáticas que vão surgir, né? Então ali a pré-adolescência, a adolescência, aquele adolescente que vai olhar para você e vai dizer assim, ai, eu te odeio. Normal. Ele precisa se distanciar, ele precisa se diferenciar desse núcleo familiar. Isso é saudável. Os pais não podem encarar isso, eles têm que lidar com o seu próprio narcisismo e não encarar isso de uma forma pessoal. Né? Que bom que esse adolescente está fazendo isso, porque é sinal de que ele está seguindo lá o ritual que os adolescentes geralmente seguem e dá certo, né? Então, assim, eu tinha feito uma anotação aqui para falar sobre. Eu vou tentar me reorganizar aqui. Enfim, mostrar essa vulnerabilidade, que os pais têm também é muito importante. Os pais não precisam ser perfeitos aos olhos dos filhos, né? Então a gente demonstrar, inclusive sim para os filhos, que a gente chora, que os pais choram, né? Que os pais muitas vezes não têm respostas e soluções para tudo, e tá tudo bem com isso. Tá? A gente só consegue melhorar na vida quando a gente reconhece as nossas vulnerabilidades. E aí vem aquela frase famosa que a gente escuta as mães e os pais dizendo, né? Eu melhorei pelo meu filho melhor porque eu tive o meu filho, eu aprendi com ele. Então isso é humildade, né? Isso é flexibilidade, é humildade, é reconhecer que a gente não é perfeito. Que bom, isso é saudável, tá? Agora, quem não reconhece as fraquezas não tem como melhorar, né? Sem essa autoanálise e humildade é impossível. Por isso que essa romantização dos papéis de pai e mãe, ela prejudica muito, porque os pais nunca vão ser perfeitos e, olha, talvez sejam suficientemente bons quando eles consigam compreender, identificar e atender minimamente as demandas dos filhos, né? Isso já é uma grande coisa. A gente tem que ficar feliz se a gente conseguir fazer isso, tá? A gente falou também sobre a adoção tardia, já que como que o processo é menos demorado e tudo, e tu tinhas comentado, né, que essa criança já vem com uma bagagem. Então, sim, é muito disso, né? Essa criança tem uma história, essa história precisa ser respeitada, mas ela não deveria ser rotulada, né? Ah, então essa criança é problemática, porque ela vem de uma adoção tardia, ela teve uma história difícil, vai dar problema. Problema todo mundo dá. Eu dou problema. Tu não dá problema, Jaque? Né? Então, problema todo mundo dá. Né? Eu dei muito para minha mãe, inclusive.
Então, assim, é lidar com isso, né? É poder ressignificar essas histórias, dando o apoio, o suporte que essas crianças precisam, né? É óbvio que elas tiveram a história delas, isso ajudou a construir o self delas, a imagem que elas têm delas mesmas, né? E também, assim, claro que elas podem ter um prejuízo ali na autoestima, na autoconfiança também, em função dos abandonos anteriores, né? Em função daqui a pouco de maus tratos e tudo isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado ao falar desses problemas e dificuldades e não ser tão generalista, né? Não dizer assim, olhar cada caso como um caso, trabalhar essas questões de expectativa, trabalhar o quanto esses pais estão dispostos a serem pais e assumirem que ser pai é sim passar por situações difíceis, mas conseguir superar e formar a família, saber que são aquelas pessoas que tu pode contar, né? Que são as pessoas que vão estar contigo. Isso é ser família, né? Não é ser família propaganda de margarina, né? E eu acho que a gente eu acho que a gente precisa falar um pouquinho então dos danos que são causados pelo novo abandono para poder fazer o nosso encerramento aqui, que eu não sei, o nosso horário deve estar já quase acabando. Mas tá sendo que nós tivemos um probleminha, né? Tá, ok. Temos mais quanto tempo, Jaque? 6, 6 Quanto? minutos. 6 Três minutos. minutos. Tá, então vamos pincelar aqui essa questão dos danos, né, que são causados pelo abandono. Bom, os danos, eles realmente deixam marcas significativas porque eles tocam de novo na ferida da rejeição, tá? Então, é como se aquela crença formada da criança, formada de incapacidade, de desvalia, de desamor, essa crença se confirmasse a partir desse novo abandono, né? Então, não me quiseram de novo, provavelmente porque eu não sou capaz de ser, né, de fazer as coisas, porque eu não devo ter muito valor, né, porque eu não devo ser amado, as pessoas não conseguem me amar. Então, isso é muito prejudicial e são crenças que depois vão ter que ser trabalhadas, né? E isso é um trauma, então, reeditado, né? Não somente psiquicamente, o que é o pior, mas novamente de uma forma real e violenta, né? Porque toda negligência e abandono é uma forma de violência. Então, mesmo que não seja intencional, né? No sentido, daqui a pouco, uma negligência dos pais lá de origem, que não tiveram condições de cuidar, foi uma negligência, não foi intencional, mas foi uma negligência, é uma violência, tá? Então, assim, é uma situação que pode gerar inúmeras condições de saúde mental se não forem trabalhadas, tá? Então, é possível citar aqui prejuízos emocionais e até cognitivos. Por exemplo, a criança pode ter dificuldade no seu desempenho escolar, tá? Vou citar aqui algumas coisas que as pessoas conhecem mais, assim como depressão, ansiedade, o TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, mas aí a gente pode pensar também em fobias daqui a pouco, né, fobia social, medo de se expor, né, porque enfim já ficou tão exposta, né, e até contribuir para transtornos de personalidade. Tem um transtorno que é muito tá na moda, sendo muito falado, que é o transtorno borderline, né? A gente sabe que o transtorno de personalidade borderline é um transtorno que tem sim uma relação com negligência, com abandono, com violências. A gente não pode ser determinista em dizer assim, a pessoa que sofreu negligência, abandono, tarará, vai ter transtorno de personalidade borderline. Não é isso que eu estou dizendo, por favor, tá? E nem que crianças que são reabandonadas vão ter depressão, ansiedade, tudo isso. O que a gente diz aqui é que existe uma probabilidade, né? A gente fala em probabilidade, né? Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que olhar cada caso, né? Olhar cada caso, porque não existe uma regra que vale para todo mundo. Então, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Não é assim. Não existe isso, tá? E como mensagem final, que eu gostaria de deixar para vocês, que nosso tempo já acabou, eu queria dizer para vocês, assim, que filho não é mercadoria, tá? Então, não existe devolver filho,
porque filho é filho, né? E é preciso respeitar a história das crianças adotadas e aos pais, cabe ajudar essas crianças a escrever uma nova história e a ressignificar tudo isso, tá? E que viver em família é como estar numa dança, tá? É uma dança com outras pessoas. Tá? Não é uma dança solitária, é uma dança com outras pessoas. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente sai do ritmo, mas quando a gente se conecta com esses parceiros de baile, né? A gente acerta o passo e essa dança se torna muito mais prazerosa. Eu espero ter contribuído de verdade para o entendimento de vocês. Fico feliz de estar aqui. Muito obrigada, Jaque, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre, né, o que eu estudei, sobre o que eu gosto, que é infância e adolescência. Eu me sinto muito grata e obrigada pela presença de todos que acompanharam também. Nossa, eu que tenho a agradecer. Peço desculpas a todos que teve. É um problema do Instagram. Mas eu acredito que, apesar desse problema, temos aqui um momento proveitoso e um momento em que nós podemos compartilhar todo o conhecimento que a Gislaine trouxe, que é muito importante, porque a adoção é um fato social e nós temos que, como sociedade, estar atentos também, vigilantes e aprender sobre o assunto, né? E compartilhar isso com todo mundo que a gente puder compartilhar. A gente sabe que não não precisa se passar pelo processo para entendê-lo, como qualquer nossa vida, a gente tem que ter conhecimento, né? Então, tem a presença de todos, dos alunos que estavam assistindo, conseguiram acessar o link lá pelo Facebook de novo, e agradeço a Jane por ter isso feito presente, ela se empenhou demais para fazer essa live, foi maravilhosa, né? Tava nervosa! E sim, esse depois já passa. É claro que esse problema que a gente teve elevou a nosso corte. Uhum, uhum. Ah, mas que bom, se a gente conseguiu passar assim a mensagem que era, né, trazer essa reflexão, assim, eu já me sinto muito feliz. É um problema de toda a sociedade. Então, exatamente como Isso. é importante também que os pais tenham, tenham conhecimento sobre todos esses reflexos, né, do reabandono, para que eles possam dar uma solução quando identificarem Uhum. sintomas, né, e procurar o auxílio psicológico. A Isso. Gislaine, ela tem um perfil no Facebook, e vocês podem com ela, caso queiram dúvidas, enfim, ela vai estar disponível, que é @Gislaine. Tu diz do Face ou do. Eu não consegui te ouvir. O meu Insta é Giza Schmidt. Sabe? Então, Psi Giza Schmidt. se Gislaine, Psi, né, de psicologia, Giza Schmidt. tá, Tá? doutora, uma boa. Obrigada. Eu vou Eu, demorar para entrar na segunda live agora, porque eu vou tentar arrumar aqui a conexão no Facebook. Parece que parou aqui. Eu já vou arrumar e nós já vamos seguir conversando então com a segunda debatedora, que é a doutora Melina Félix, e nós vamos falar sobre abandono afetivo, ainda seguindo. Então, vou assistir. fica Obrigada, tá? Obrigada, gente. Tudo de bom, tá bom? Tchau, tchau.